Olá pessoal, Velho novamente aqui, e hoje eu trarei uma resenha do livro Filhos da Esperança, da escritora Gisette Marx. Já recebi um comentário sobre dar spoiler em meus vídeos, o que apesar de ser irônico, já que eu aviso isso logo no início, desta vez eu vou fazer um vídeo sem spoiler, vai ser uma resenha mais crítica, onde eu vou me ater mais a contar pontos que achei interessante de abordar, para que talvez assim possa despertar o seu interesse em ler o livro. O livro é um romance de 272 páginas, conta a história de adolescentes, e a primeira coisa que eu gostaria de pontuar é o estilo de narração. O livro é narrado em primeira pessoa, porém, cada capítulo é narrado por um personagem diferente. Isso traz um dinamismo à leitura, além de aproximar o leitor dos personagens, já que cada um deles possui uma personalidade e uma forma própria de contar a história, dando um teor mais íntimo. Um dos meus momentos favoritos foi quando teve-se mais de um personagem narrando o mesmo capítulo ao mesmo tempo. E eles revezaram a narração no meio da história. Um parágrafo para o outro já era razão suficiente para a troca da figura que narra a história. E como leitor, isso vai te desafiando a adivinhar quem é que está narrando agora. Um recurso literário que eu já até tinha visto em outras obras, mas nessa, embora houve-se o pouquíssimo uso disso nos capítulos, foi uma obra que eu vi uma mudança mais rápida, mais dinâmica e que eu acabei gostando mais desse estilo. Finalizando a questão da narração, como cada capítulo, na verdade, é a troca da figura do narrador-personagem, isso traz um enriquecimento da trama, fazendo com que cada troca mude-se o foco da trama, já que cada jovem ali tem seus problemas particulares e problemas que eles compartilham com outros também, tendo várias subtramas igualmente fortes acontecendo junto com a trama principal, de maneira bem alternada. É difícil falar dos personagens sem revelar a história que eles fazem parte, mas queria destacar alguns. Embora a história seja segmentada em outros personagens, que enquanto narram seus capítulos se põem temporariamente na figura de protagonistas, sendo protagonista de suas próprias histórias isoladas, o livro possui sim um protagonista de fato, que é o personagem Brian. Mesmo quando a história migra para outros personagens e ele não faz parte das cenas, ele acaba sendo sempre um elemento que volta à história em momentos em que outros personagens se deparam com momentos de escolhas. O Brian é uma figura que, apesar de ser jovem, consegue o respeito até mesmo de adultos, pelo seu perfil equilibrado, educado, racional, inteligente e empático. Acaba sendo uma referência para os demais personagens, onde eles refletem que só foram capazes de fazer certas escolhas devido aos ensinamentos de Brian, ou nos momentos onde estão prestes a fazer alguma escolha e acabam se pondo na posição dele, imaginando o que ele teria escolhido. Ele é o centro da história, porque de certo modo ele guia as pessoas. Isso tudo, em primeiro momento, dá uma roupagem bem estereotipada de o garoto bonzinho. De modo que ele é mesmo, mas além disso, ele possui camadas. Embora as pessoas o coloquem na figura de um guia, ele mesmo se depara sem direções em vários momentos. Embora as pessoas o consultem para saber suas escolhas, por ter uma ideia que suas escolhas são sempre sensatas, ele mesmo se depara em momentos que não sabe o que escolher. E que inclusive toma escolhas questionáveis, que como qualquer outras escolhas acabam tendo consequências e como qualquer outro ser humano, ele acaba tomando escolhas que podem ser consideradas ruins também. O livro faz sua parte em mostrar esses momentos de escolhas e as consequências pelas mesmas. Já o julgamento delas cabe ao leitor, abrindo espaço para muita discussão sobre. Marcus é o melhor amigo de Brian. É um personagem que eu particularmente gostei do desenvolvimento, uma mudança até mesmo agressiva talvez em seu desenvolvimento, mas que mostra como o ser humano pode facilmente ser influenciado por pensamentos ruins e transpassar barreiras. Todos os personagens principais da história possuem suas próprias batalhas internas com pensamentos e seus desdobramentos. Mateus e Alicia compartilham de uma subtrama gostosa de se ler, tratam de uma questão bem séria, um tabu na sociedade, mas ainda assim possuem momentos de bastante leveza que são bem-vindos para equilibrar o clima que a história vai percorrendo, cheio de altos e baixos. E por fim, tem a Julia, que possui uma história de fundo que à medida que avançamos na história vamos descobrindo mais e ficando com aquele desconforto. É um desconforto proposital. E por mais que sentir isto seja ruim, o propósito disso é bastante válido. A função que essa personagem possui na história eu achei fantástico, porque a gente acompanha a história da vida dela, que é muito densa e problemática, e comemoramos junto quando temos uma resolução. E então, novamente temos mais acontecimentos que nos faz questionarmos o porquê das coisas, tendo um desfecho que responde nossas perguntas de maneira encantadora.
O livro tem uma intenção bastante clara, que é conversar com os jovens. Para mim é até difícil falar sobre a assertividade desta questão, já que digo que sou velho desde os 16 anos. Mas ainda assim, existem muitas questões que impactam na vida rotineira de adolescentes, abordando assuntos da mais alta importância, como o uso de drogas, famílias desestruturadas, violência física e psicológica e até mesmo estupro. Sendo assim, uma obra pesada o suficiente para tocar até mesmo nos adultos. O livro foi publicado em uma editora espírita por uma escritora espírita, então é até esperado que todas essas histórias contadas no livro sustentem-se sobre uma camada com a doutrina espírita por trás. Embora o livro não se limite, em hipótese alguma, em apenas ser mais um livro espírita ou que tenha como objetivo converter as pessoas. Eu já li outros 2 livros da mesma autora, Quando o Amor Triunfa e A Paranormal. Este, Os Filhos da Esperança, foi o que o espiritismo mais fez parte da história. Isso pode causar expectativas diferentes em públicos diferentes, mas todo o trabalho em relação a isso é bem honesto. Como eu disse, não é algo que tenta converter ninguém. No máximo, quebrar justamente preconceitos e intolerância religiosa enquanto a isto. As mensagens que no livro nos são contadas são de cunho global, no sentido que, independentemente da questão religiosa, são coisas que nós, como seres humanos, deveríamos buscar. Lidar com as diversidades da vida, suas escolhas, consequências, e buscar melhoria contínua de nós mesmos e de nosso meio, todos os dias. Que mesmo vivendo em um mundo repleto de mazelas, precisamos ter esperança em um futuro melhor.